Então, olá, nono ano, estamos aqui mais uma vez, né? Estamos iniciando o nosso quarto bimestre, né? Então, nós estamos com PET volume 4, né? Do ano de 2021, né? Então, vamos começar. E vai ser uma abordagem hoje, é bem simples. Hoje a nossa matéria, né? Nós vamos até falar um pouco sobre cinema, né? E tudo. Então, vai ser uma coisa bem os profissionais do cinema, ou seja, as profissões. Então, os exercícios, eu dei uma checada, são exercícios muito simples, muito fáceis, tá? Não é nada complicado para vocês fazerem, para realizar o PET, tá? Geralmente o que eu vi é uma pergunta pessoal, né? Uma resposta muito pessoal do que você acha, o que que é, né? O que você pensa do que é, e uma segunda de relação com as profissões que nós vamos conversar. E eu irei de vez em quando acrescentar algo a mais no texto, né? Então eu vou ler um pedaço e dessa leitura e eu vou complementando, tá bom? Então tá muito fácil mesmo de fazer, né? Esses exercícios. Então vamos mais captar mais para entender, né? Essa área, né? Dos profissionais do cinema, né? Então tá aqui, ó. O cinema fascina, atrai, emociona e ensina. Além de arte, o cinema é uma indústria que movimenta bastante dinheiro. Fazer um filme envolve muito trabalho. Há a equipe que grava, edita, faz pesquisa e constrói o roteiro. É porque aqui, ó, nós temos a equipe que grava. A edição, gente, quando fala editar, é igual edita os filmes, né? Só que alguns falam, né? No cinema fala montagem, tá? Montagem, né? Então, a pesquisa e constrói o roteiro. Agora vamos entrar aqui, ó. O roteiro é o pontapé inicial do filme, tá? Roteiro, gente, vamos antes de eu entrar aqui, é o que? Até o nome fala, lembra? Roteiro, rota, é o que vai dar direção, né? De direcionar, de segmentar ali, né? O filme, né? A referência para os outros profissionais, né? Ou seja, é a referência, é igual eu falei, é o que vai dar a guia, que onde eles vão, para onde eles vão, né? A história é a história. O roteiro é a história do filme, entendeu? É o começo, o meio e o fim do filme, tá? Então vamos ver. Também para os atores, né? Então também para os atores, é o que dá a referência para os outros profissionais e para os atores. O roteirista segue um formato de escrita bem específico para cada página do seu escrito ser equivalente a 1 minuto de tela em média. O que ele quer dizer com isso? É que quando você pega o roteiro, aqui eu tenho um livro que é o Roteiro, Cinema e Televisão. Tá vendo aqui? Esse livro, né? Então aqui ele dá exemplos de roteiro. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Desculpem aqui, eu tá meio... Aqui, ó. Ele dá uma ideia aqui para vocês verem, tá vendo? Do roteiro. É mais ou menos uma guia de diálogos que ele descreve tudo. Então, por exemplo, por que eles falam que esses livros assim, de roteiro você tem que ele dá 1 minuto em média? É porque uma página dá 1 minuto. Geralmente os filmes, antigamente, que era filme assim, hoje você vê filme de quase que 2 horas, né? Você vê muitos filmes que tem 2 horas. Mas antes tinha os filmes de 1 hora e 20. Ainda devem ter, ainda tem. Mas sempre hoje eu vejo muito filme de 2 horas e meia de duração, 2 horas, né? Mas tem filme que dura 1 hora e 20, né? Mais ou menos 1 minuto, sim, 1 hora e 20 ou 90 páginas. Um roteiro, geralmente, o roteiro básico é de 90 páginas. Então ele escrevia aquilo para dar mais ou menos 1 hora e 20 minutos de filme, alguma coisa assim. Que a gente até brincava, falava que era o sistema Rambo, né? Porque aí o cara sabia, pô, tenho aqui um roteiro. O roteiro, geralmente, ele tem uma página específica. Ele não pode ser assim, um roteiro bom, assim, para a época lá, era 90 páginas. Por isso que ele fala aqui, ó. Por isso que tá falando aqui, ó.
O roteirista segue o formato de escrita bem específico. Para cada página do seu escrito é equivalente a 1 minuto de tela em média. Ou seja, eles têm uma métrica do seguinte: não é aquele livro assim, o roteirista ele não vai escrever assim, 500 páginas, né? Não. Geralmente, às vezes, dependendo do horário do filme, ele vai escrever 90 páginas, sabe? 100 páginas. É assim, não é muito, não. Podem parecer muito para vocês, que às vezes são novos, né? E falam, nossa, escrever 90 páginas, mas vocês sabem. Para um escritor, existem livros, por exemplo, esse livro meu aqui tem... Isso aqui é só para a gente dar uma ideia, né? Deixa eu ver aqui. Ele tem... Deixa eu ver. Ele tem 400 páginas. Tô lendo aqui. 400 páginas. Se ele fosse uma página de roteiro, talvez um filme bem longo aí, mas geralmente, antigamente, até um ponto, o 90 páginas é o suficiente, tá? De um longa-metragem, né? Às vezes o curta-metragem você pode ter 30 páginas, entendeu? É bem contadinho, é só para explicar para vocês. Então o roteiro é o pontapé inicial do filme, a referência para os outros profissionais, tá? Agora o diretor é como o maestro, né, de uma orquestra. Entre suas responsabilidades está coordenar todas as áreas das equipes. Ele estuda o roteiro profundamente e imagina todas as cenas e planos à sua cabeça, ou idealmente em um storyboard. Isso aqui tem muita coisa para explicar. Pera aí. Isso aqui é o seguinte, gente. O diretor realmente ele é um maestro. É igual, né, nós temos a direção da escola, né? Temos a nossa diretora e tudo. Então, é a mesma coisa, que vai organizar tudo. Só que o diretor de cinema, o que ele tem aqui? Uma das coisas assim. Ele vai coordenar todas as pessoas do jeito que ele quer. Por exemplo, ele vai conversar com um diretor de fotografia. Ele vai falar, poxa, eu quero Quando a gente fala fotografia, não é bater retrato, não. É porque ele trabalha com a iluminação. Então ele fala, aqui eu quero uma iluminação azul. Na outra cena eu quero uma iluminação um pouco mais vermelha para denotar perigo, alguma coisa assim. Então o diretor é que faz essas coisas. Aí então aqui ele está aqui, ele imagina todas as cenas e planos. Geralmente é o seguinte: existe dois tipos de roteiro. Tem um roteiro, que é o que o roteirista fez, e tem um roteiro diretor. Aí o diretor, ele senta junto com o roteirista e esses planos ele vai colocando ali, escrevendo no roteiro, que é o roteiro diretor, que é o roteiro do diretor, né? Ou seja, ele, não é que ele altera o roteiro do roteirista, não, ele pega o roteiro, só que ele já começa a imaginar os planos e escrever. Isso é escrito, isso é registrado, tá? Não é feito assim a toque de caixa, não, tá? É tudo bem pensado. Ainda mais se for grandes produções, né? Se for cinema grande, né? Então, ele tem os planos, né? E também eles fazem um storyboard, tá? Isso aqui é interessante também. Storyboard, gente, é o seguinte: eles já imaginam a cena e ele desenha a cena. Pega um artista conceitual, artista mesmo, desenhista, e eles vão desenhando quadro a quadro o que vai acontecer. Olha, aqui vai acontecer isso, em determinado momento vai acontecer. Então eles pegam os quadrinhos e vai desenhando. Tipo, nesse momento tem um carro parado na rua, aí fala plano aberto. Depois fecha o plano no artista, faz um close nele e filma ele fumando um cigarro e jogando um cigarro na rua e mostra o cigarro caindo. Então ele pega essas cenas, esses pedaços e transmite para o desenho. Geralmente não é simples assim, eles põem coisas até mais... eu falei de uma forma muito simples, mas só para vocês entenderem o storyboard. Storyboard é como se fosse o desenho antes de filmar, que ele desenha tudo, ele já cria o plano, o que vai ser, passa esse roteiro diretor, às vezes para um artista, um desenhista, e ele vai desenhar, criando um storyboard. Às vezes é um desenho assim, bem rascunhado, mas para ele já saber o que vai acontecer, né? É uma das figuras mais famosas do filme, né? Responsável por coordenar o projeto como um todo. Então, gente, o diretor
ele é responsável por coordenar o projeto. Ou seja, ele vai organizar todo mundo. É um trabalho em equipe. Isso não é um trabalho único. É um trabalho de equipe. Mas ele é que vai coordenar todo mundo. Ou seja, vai organizar. Vai falar, olha, eu quero um estilo de filmagem assim. Eu quero assado. Ele vai organizar porque ele muitas vezes ele é responsável pelo filme. Tá? Porque o filme tem que sair. E geralmente quando é Hollywood, né, cinema internacional também, o filme tem que ser um sucesso. O cara investiu ali um dinheiro pesado e o diretor é muito cobrado, tá? Muitas vezes é cobrado até pelo produtor, porque o produtor é o nome de quem produz, é quem, ó, lida com dinheiro, tá bom? Com a verba. Então tem isso também, tá? Então vamos falar aqui, ó, uma das figuras mais famosas do filme, responsável por coordenar o projeto como um todo. Diretores como Scorsese, Tarantino, Kleber Mendonça Filho, Ana Mulaert e Chloe Zhao deixam marcas em seus filmes, de forma que muitas vezes só de assistir uma cena reconhecemos o diretor. Então, o que ele quer dizer aqui? Que todos esses diretores eles deixam sua marca, né? Porque o diretor está coordenando, mas ele deixa a marca dele. Você sabe quando é um filme dele, entendeu? É igual Quentin Tarantino. Falou aqui do Tarantino. Tarantino, às vezes, ele é famoso muito pela. é, às vezes pela violência gráfica dos filmes dele. Ele cria umas violências assim tão absurdas, né? Um jeito tão absurdo que é que todo mundo sabe, não, esse filme é do Tarantino. Ou alguém tá copiando Tarantino, sabe? Porque ele faz um jeito que dá umas brigas, uma violência tão gráfica, tão diferente, que você fala, não, esse é do Tarantino. Ou você até fala, não, esse diretor tá copiando Tarantino, sabe? É porque deixa a marca, né? É igual o Scorsese. Scorsese também tem um jeito de contar a história dele, né? Ele vai mesmo contando a história ali. Para quem é muito novo, às vezes, acha até que é lento o filme dele, né? Dá aquela impressão, mas não é. É um filme assim, que vai desenrolando e no final você, nossa, que massa, assim, mas você tem que estar preparado. Eu tô falando assim, porque às vezes tem pessoas que gostam de ver filme só de ação, né? O filme dele tem umas ações também, tem ação, tudo, mas ele fica ali mais se preocupando com a história, contando a história mesmo, né? Então, tamo aí. Ó, o produtor é responsável por tomar o projeto viável. Gente, produtor, eu vou falar de uma forma resumida. Produtor é quem lida com o dinheiro, tá? É a produção, produz, né? Entre suas funções está, em primeiro lugar, conciliar o mundo ideal com o mundo real. O produtor, né? Vamos falar que o produtor, com um orçamento em mãos, avalia o que é possível e o que não é, dedicando valores para cada área produtiva. Gente, é o seguinte: o produtor ele é que está com a grana. Tá? Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil nós fazemos assim, captação do dinheiro também. Aqui no Brasil é assim. Aqui tem muito, nós lidamos com leis Rouanet, leis de incentivo fiscal, leis de ICMS. Aqui no Brasil, qualquer lugar no mundo também. Mas aqui é muito assim, o produtor ele tem que mexer muito com a parte até de contabilidade para saber o dinheiro, se vai gastar, o que não vai gastar, para captar o dinheiro, né? Então ele tem que fazer tudo na ponta da linha, trabalhando ali e falar, ó, fulano, isso aqui não dá para gastar, a gente não tem verba. Não tem verba para isso. Às vezes o cara quer um efeito que é caro. Mas o produtor lá fora também é quem é o investidor, é o cara que está com dinheiro na mão. E ele às vezes fala, não, você vai fazer isso aqui. Às vezes o diretor quer extrapolar a verba e fala, não, você tem que fazer em cima da verba, tá? É isso que o produtor faz. Igual tá aqui, ó, o produtor com um orçamento em mãos avalia o que é possível e o que não é. Então, às vezes, um diretor quer fazer um filme que quer gastar o dobro do que foi combinado, aí o produtor freia, ou o produtor vai ver, não, peraí, isso aqui vale a pena gastar. Aí ele vai e solta o dinheiro. É assim que funciona, tá? Então ele mexe com orçamento, né? Então tá aqui, ó. Dedicando valores a cada área produtiva, fotografia, a arte, atores, entre outros.
A fotografia, igual eu falei, gente, não é o retratista, não. É o quem mexe com a iluminação, com a luz, com a câmera ali, o que vai filmar, né? O diretor de fotografia, ele ali, especialista na câmera, também nas lentes que vão usar na câmera de filmagem, tá? Depois de aprovado o orçamento, começa a correria. Gerir cronogramas. Cronograma, pessoal, é horário. Tem que estar, tipo assim, vou terminar, hoje é dia, só pra gente brincar aqui um exemplo, hoje é dia 19, né? 19 de outubro. Aí o cara fala, a gente tem uma cena para gravar hoje. Dia 25 tem que estar pronto. Então, ou seja, tem cronograma nosso dia 25. Tem que estar pronto esse trabalho. É assim que funciona, sabe? Por isso que eles falam até aqui, depois de aprovado o orçamento, começa a correria. Correria é isso, cronograma, né? Conseguir todos os materiais requisitados pelos diretores, alinhar expectativas, compensar atrasos. O que é os materiais, gente? O que o produtor também faz? O produtor ele mexe muito, por exemplo, com material, com equipamento, ele que vai produzir, né? Ele vai entrar com dinheiro e vai comprar esses equipamentos, os efeitos. A alimentação. Às vezes o pessoal vai filmar em outra cidade. Aí os atores têm que ficar hospedados num hotel, a alimentação desses artistas, das pessoas, né? Pagamento de figurante, essas coisas assim. É isso que ele mexe com isso. Enquanto o diretor precisa saber o que está acontecendo em cada detalhe da cena, ou seja, ele tem que saber o que está rolando nos filmes, o produtor sabe o que está acontecendo ao redor dela. É o mais que sabe, ele que faz acontecer. Ou seja, ele tem que saber se o dinheiro está fluindo ali, né? Não é só o dinheiro, mas se está tudo organizado, se a logística. Né? Logística, gente, é o seguinte, é aquele objeto. Eu preciso de uma câmera X. Ele vai e consegue aquela câmera X naquela hora, naquele momento e naquele lugar. Entendeu? É isso. Vocês entenderam? Então, vamos resumir aqui. Tudo isso é porque nada em filmagem se faz sozinho. Você não faz nada sozinho. Às vezes a gente achava assim. Eu tô falando assim de uma visão que eu tinha quando eu era criança, eu era menor. Falava diretor de cinema. Eu achava que era o cara que mandava em tudo. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Tem várias camadas. Ele precisa do roteirista. Às vezes, filmes independentes, ou filmes até baixo orçamento, o diretor ele é tudo. Ele é o diretor de fotografia, ele é o produtor, ele é que faz, ele é que filma e ele é o roteirista. Tá? Isso acontece. Às vezes você fala, poxa, às vezes é todo mundo. Mas o ideal é a equipe. Né? Ou seja, então você tem o produtor que está mexendo com a parte financeira, com a parte da logística, né? A produção, e você tem o diretor que está organizando tudo ali, como ele vai filmar, ele está em contato com o editor, o que ele quer entregar, o que ele quer da pessoa que está filmando, que é o diretor de fotografia também, às vezes, que está organizando tudo ali, qual é a iluminação, o conceito que ele quer, o que ele quer passar, se ele quer passar falar assim para o diretor de fotografia, eu quero aqui uma luz mais dramática, eu quero uma fotografia mais dramática. Quando a gente fala fotografia, é igual eu tô falando, a luz. Eu quero mais dramático, né? Que é aquela coisa bem marcada, né? Forte. Ou não, eu quero aqui passar um momento de felicidade, né? É igual, por exemplo, então o diretor também é que insere os conceitos. É igual no filme Poderoso Chefão, quando ele queria dizer perigo, que vai acontecer alguma coisa errada, né? Alguma coisa ali a pegar, aparecia uma laranja, uma cor laranja, alguma coisa assim, sabe? Tem sempre esses simbolismos, né? Então nós temos isso. E o roteirista, né? Que faz, quando fala o pontapé, porque ele que escreve a história, né? E a adaptação. Aqui também, fala que o roteirista ele faz roteiros originais ou de adaptar uma história existente. Por exemplo, gente, o que é adaptar a história existente? Muitos dos filmes que nós conhecemos vêm de livros, tá? A maioria dos livros vem de livro. Só que é diferente. Literatura, eu estou voltando para o roteiro só para vocês entenderem, tá? Recapitulando. A leitura, né, de um texto,
de uma história é diferente de um roteiro. O roteiro ele tem que adaptar para aquilo virar imagem, né? Então, por exemplo, tem filme, tem livros que às vezes tem filmes que as pessoas ficam nervosas porque mas não tá igual no livro, mas não é para ficar igual ao livro, né? Porque às vezes tem livro que tem elementos demais, que é o a mais do livro, né? E filme não, filme tem o seu orçamento, tem que fazer tudo direitinho, né? Às vezes você pega um filme, tem um filme agora, tá lançando, eu vou esperar ele ver quando vão lançar ele aí. Eu acho que até lançou, é Duna, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês. O filme chama Duna. Procurem por ele. Eu acho que tem no YouTube a versão antiga. Se você vê o filme Duna que foi lançado esse ano e o filme Duna de 83, eles são diferentes e vêm do mesmo livro. O livro, eu acho que é do Frank Herbert, né? É o livro que eu ainda vou ler. Eu não li esse livro, mas você vê que tem, você nota ali que tem a espinha dorsal, mas cada diretor tem uma visão diferente. Então, eu até recomendaria, depois vocês se interessando mais, procure o filme Duna no YouTube. O YouTube tá aí, digita assim, filme Duna. Você vai ver, até o trailer também, você vai ver o novo e o antigo. O antigo deve estar completo na internet. Peguem, vejam o filme, começa a ver. Às vezes você vai achar, é chato, não gostei. Não, vê o filme. Ver o Duna, ver um pedaço dele e ver, nem que seja o fragmento de um e de outro. Você vai ver, nossa, realmente o diretor é diferente. A direção é totalmente diferente. Então tem isso. E eles adaptam de forma diferente. Às vezes um filme, quando eles vão adaptar o roteiro, às vezes tem uma parte lá que o diretor, o roteirista achou desnecessário contar, e às vezes o outro roteirista, o novo roteirista, achou melhor contar, né? Tanto eu falo de Duna, porque Duna é um dos filmes mais difíceis de adaptar. Porque eles tentaram fazer um primeiro, não conseguiu, porque os produtores, é igual eu falei para vocês, os produtores acharam, não, isso aqui vai gastar muito. Porque era um filme muito grandioso mesmo. Se você pegasse o livro, nossa, ele ia gastar muito dinheiro. Porque, na verdade, eu vou contar rapidinho para vocês. Duna fala de uma história, um filme de ficção científica, que é no futuro, né? Que a humanidade já está tão avançada que eles já fazem viagem para outros planetas já. E o planeta Terra já acabou. Para eles, o planeta Terra é uma lenda. Sabe? É uma lenda, existiu o planeta Terra, é uma lenda. Mas eles ainda acreditam muito no. Mas tem todas as histórias ali. Então o que acontece? É o mesmo problema humano, tal de combate, né? Tanto que o livro faz uma analogia à guerra no Oriente Médio, né? Só que para vocês entenderem então ele é grandioso demais. A história tem mais de, se você for ler todos os livros, são livros enormes, tipo assim, são mais de 4 livros, assim, volumes enormes, né? Mas o primeiro volume é fechadinho, você lê a história e você entende, né? Você pode ler o primeiro. Só que eles adaptam a história, porque é muito efeito especial, né? Você tem que caracterizar eles tudo com uniforme futurista, roupa conceito futurista, né? Então é bem diferente do que você. Tanto que filmes mais baratos, eu tô falando aqui, tô entrando assim porque eu acho interessante. Filmes mais baratos são filmes que são feitos no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, você pode fazer um filme, se você quiser? Pode. Tipo assim, você não precisa usar. Se você quiser fazer um filme de uma história do cotidiano. Por exemplo, hoje mesmo, gente, eu até falo assim isso. Se você pegar seu celular e quiser gravar um filme, você faz. Você só tem que escrever uma história começo, meio e fim e você faz. Qual que é o que seria um filme de baixo orçamento? Não quer dizer que às vezes é um filme ruim, não. Às vezes quer dizer que eles vão ser mais pé no chão. Então vai ser um filme mais que vão trabalhar assim. Tô falando assim, tem pessoas que fazem assim. Quando rola dinheiro, que eu tô falando assim, porque você tem que pagar o artista. Mas mesmo assim o filme fica mais barato. Por quê? Porque você faz locação, por exemplo, filme atual, da atualidade agora. O figurino
Tá aqui, ó. É a minha roupa mesmo. Eu posso criar uma história de acontecimento do cotidiano. Não precisa ter efeito de tiro, de bomba, nem de nada. E você conta uma história. Às vezes uma história boba, assim, né? Uma comédia, uma coisa simples, assim, de acontecimentos bobos, né? Dentro de uma história simples, você faz um filme. Não precisa fazer coisa grandiosa. Só que, igual eu falei, o Duna é grandioso demais. E tem várias diferenças de adaptação e tentativas de adaptação, né? Então, vamos lá. Eu acho que consegui amarrar aqui. Vamos para as atividades agora, que é bem simples, tá, de fazer, mas eu queria falar aqui. Ó, vamos olhar essa imagem aqui, né? Ó, vou dar um tempo aqui para a gente olhar. Ó, conceito, ó. Agora vamos aqui, ó. Observe a imagem acima. Nós já estamos olhando aqui. Relacione com o que você leu no texto da apresentação e responda. Isso aqui é uma pergunta pessoal, tá? Na sua opinião, é necessário ser criativo para fazer cinema? Por quê? Ou seja, na sua opinião, é necessário ser criativo? Sim ou não? E por quê? Né? Aí você vai pôr para mim. Se não, você vai me falar por quê? Por causa disso, disso e disso. Se sim, sim, por causa disso e disso. É bem simples, é sua opinião, tá? Isso é uma opinião sua. Esse aqui, gente, o 2 é mais para relacionar as profissões. Também tá bem simples, né? Você vai pegar cinema. O que é o cinema? O produtor, o diretor. E você vai ler, ó. Tem um aqui que é um profissional. É responsável por escrever histórias. Nós falamos dele agora mesmo. Quem escreve história original ou adaptada? Falei da adaptação. Né? Então vocês vão relacionar se é letra D, se é letra B, se é letra C, se é letra A. Tá bom? Ó, é muito simples. Vocês viram agora como foram dois exercícios muito simples, uma resposta pessoal e um de relacionar. É só isso, tá? Não tem muita coisa. Eu espero que eu consegui passar para vocês pelo menos um entendimento dessas profissões, do que é o produtor, né? Tentei já falar de uma vez que o produtor mexe mais com dinheiro, né? E nós estamos aqui falando assim, né? Desculpa eu falar, às vezes eu falo meio assim, de uma forma assim meio ríspida assim para explicar, mas é porque eu gosto de explicar para você já entender direto o que é, né? Então, pessoal, façam seus exercícios, tá? Vamos aí continuar, estamos no 4º bimestre, então façam direitinho, tá? Os exercícios da semana 1, né? Do PET 4, tá? Um abraço, bons estudos, tá? Fiquem com Deus.